Sim, o que acho mais complicado é quando as pessoas não te reconhecem diretamente, mas reconhecem-te parcialmente. O miúdo que gaguejava tanto, que os colegas o chamavam de alienígena, tornou-se o comediante mais adorado do mundo. Mas a transformação de Rowan Atkinson teve um preço. Descobriu que a sua gaguez desapareceu completamente quando atuava. Mas só então, cada episódio de Mr. Bean o esgotava emocionalmente. Descreveu o personagem como exaustivo e ansiava pelo fim das filmagens. O homem que fez milhões rir admitiu que se sentia uma fraude. Agora, aos 70 anos, revela como o trauma da sua infância moldou tudo. O comediante silencioso encontrou finalmente a sua voz para contar a sua história. Rowan Sebastian Atkinson nasceu a 6 de janeiro de 1955 em Consett, uma pequena cidade no condado de Durham, Inglaterra. Era o mais novo de 4 irmãos. Mas algo triste aconteceu antes mesmo de ele ter idade suficiente para se lembrar. O seu irmão mais velho, Paul, morreu ainda bebê, deixando apenas 3 irmãos. Um dos irmãos de Rowan, Rodney, tornou-se mais tarde economista e quase se tornou líder do Partido para a Independência do Reino Unido em 2000. Criado numa quinta, Rowan viveu uma vida muito tranquila e disciplinada, mas o curioso é que um dia ficaria famoso por interpretar personagens barulhentas e parvas. Quando Rowan tinha cerca de 5 anos, começou a gaguejar a sério. Não conseguia pronunciar as palavras com clareza, o que dificultava muito a sua vida escolar. Frequentou a Durham Chorister School, onde o bullying era cruel. O cônego John Grove, que ali trabalhava, recordava Rowan como um rapaz tímido, com um rosto expressivo e problemas de fala. Alguns dos seus colegas chegaram mesmo a dizer que parecia um alienígena. Riam-se da forma como ele falava e da sua aparência. E Rowan passava a maior parte do tempo sozinho. Um dos alunos dessa escola era Tony Blair, que viria a ser primeiro-ministro. Tony era 2 anos mais novo e lembrava-se de como as coisas eram difíceis para Rowan. O bullying era tão grave que foi tema de um artigo no jornal The Independent em 2007. Mas algo de estranho acontecia quando Rowan subia ao palco. A sua gaguez desaparecia por completo. Conseguia apresentar-se sem qualquer dificuldade. Aquela parte dolorosa da sua infância tornou-se a chave para o seu talento. Mesmo sofrendo de bullying, Rowan era brilhante na escola. Obteve as melhores notas nos seus exames de ciências de nível A e conquistou um lugar na Universidade de Newcastle em 1973. Com apenas 18 anos, estudou engenharia elétrica e eletrônica. As pessoas pensavam que ele se tornaria um cientista ou um engenheiro, e não um comediante. Licenciou-se em 1975, aos 20 anos. Depois disso, seguiu os passos do pai e foi para o Queen's College, em Oxford, para fazer o mestrado. O seu mestrado focou-se em algo muito complexo, chamado sistemas de controlo autoajustáveis. Chegou a começar a trabalhar num doutorado, mas não o terminou. Sentia algo a puxá-lo numa direção diferente. O seu professor, Chris Robson, disse uma vez que Rowan não se destacava na aula, mas no momento em que pisou o palco, transformou-se noutra pessoa. Foi aí que começou a verdadeira transformação. Enquanto estudava em Oxford, em 1975, Rowan juntou-se ao clube de teatro e a um grupo de crítica chamado The Etcetras. Foi nesta altura que conheceu um jovem escritor chamado Richard Curtis. Este encontro mudaria a vida de ambos. Richard viu Rowan atuar pela primeira vez num ensaio no início de 1976. Mais tarde, disse que havia um tipo quieto e engraçado parado a um canto. Mas quando Rowan finalmente se apresentou, Richard ficou impressionado. Rowan fez um sketch sobre a condução e uma parte em que fazia mímica enquanto falava ao mesmo tempo. Richard chamou-lhe pura genialidade. Nesse mesmo ano, em agosto de 1976, Rowan apresentou-se com a Oxford Review no Festival Fringe de Edimburgo. Foi a primeira vez que se apresentou para um grande público nacional. O espetáculo foi um sucesso, e o percurso de Rowan
tornou-se subitamente claro. Já não era apenas um engenheiro, era um artista. Em 1975, enquanto ainda estudava em Oxford, Rowan iniciou oficialmente o seu mestrado em engenharia elétrica. A sua investigação era séria e publicou a sua tese em 1978. Mas passou a dedicar cada vez mais tempo à representação. O contraste entre a engenharia e a comédia complicava as coisas. Ainda assim, essa formação técnica manteve-se com ele. Anos mais tarde, tornar-se-ia uma das primeiras celebridades a comprar carros elétricos. Comprou o seu primeiro híbrido, 18 anos antes de 2023, e o seu primeiro automóvel totalmente elétrico 9 anos antes desse mesmo ano. Também usou o seu conhecimento para falar criticamente sobre a tecnologia dos veículos elétricos e as alegações ambientais. Mas, mesmo com tudo isto, era evidente que a sua verdadeira paixão era a comédia. O teatro tornara-se o seu lar. O seu primeiro grande momento aconteceu em 1979, quando criou um programa de rádio chamado The Atkinson People para a BBC Radio 3. Interpretava várias personagens fictícias, como Sir Corin Basin e o filósofo francês Georges Dupont. Richard Curtis ajudou a escrever o programa, e Griff Rhys-Jones produziu-o. Embora fosse engraçado e inteligente, o programa não conquistou muitos ouvintes. Foi exibido num horário que não era adequado para a comédia, pelo que poucas pessoas o assistiram. Mesmo assim, os críticos reconheceram o seu talento. Foi gravado em som estéreo, tal como o Guia do Mochileiro das Galáxias. Embora não o tenha tornado famoso, mostrou que Rowan estava pronto para algo maior. Entre 1978 e 1979, as coisas tornaram-se difíceis. A BBC rejeitou-o repetidamente. Não entendiam o seu humor. Sentia-se perdido e deprimido. A sua gaguez piorou durante as entrevistas e audições, o que tornou tudo Sam ainda mais difícil. A certa altura, pensou em desistir da comédia e voltar à engenharia. Mas aconteceu algo que mudou tudo. Percebeu que, ao interpretar uma personagem, a sua gaguez desaparecia. Essa descoberta deu-lhe poder. Não precisava de falar perfeitamente como ele mesmo. Podia deixar que as personagens falassem por si. Rowan continuou a trabalhar com velhos amigos, como Angus Deayton, que conhecera em Oxford. Atuavam juntos na rádio, e Angus interpretava, frequentemente, o papel do homem sério e sério. Isso ajudou Rowan a brilhar com as suas personagens extravagantes. Mais tarde, Angus apareceu em Mr. Bean e num episódio de Blackadder. O trabalho de equipa deu confiança a Rowan numa altura em que a televisão ainda o rejeitava. Isso permitiu-lhe crescer sem a pressão de estar constantemente diante das câmeras. Em 1979, Rowan regressou ao Festival Fringe de Edimburgo. Tinha agora 24 anos. Chegou a ser visto a ajudar a construir o palco e a remover os detritos do novo teatro Wireworks. O seu espetáculo era quase todo silencioso, como um filme antigo de Buster Keaton. Algumas pessoas não perceberam e até saíram do concerto, mas outras viram algo especial. Usava o rosto e o corpo, de uma forma que poucos comediantes conseguem. Esta apresentação ajudou-o a conectar-se com as pessoas certas na indústria. Em 1980, começou a tentar novamente na televisão. Criou um piloto chamado Canned Laughter, que foi transmitido em 1979. Interpretou vários papéis, incluindo uma versão muito inicial do Mr. Bean. O programa era inteligente, mas não foi aprovado para se tornar uma série. A sua gaguez regressou durante muitas dessas audições, tornando as coisas ainda mais estressantes. Mas começou a perceber como superá-la. Entregava-se completamente aos seus personagens. Quando apareceu no programa do Wogan em 1980, aos 25 anos, já tinha dominado a arte de disfarçar a gaguez através da representação. Esse foi o princípio do fim da luta. A partir desse momento,
o mundo começou a reparar num rapaz estranho e quieto que transformara a dor em riso. A vida de Rowan Atkinson mudou para sempre em 1979. Foi nesse ano que a BBC lhe deu uma oportunidade num novo programa de comédia chamado Not the 9 O'Clock News. A estreia estava prevista para abril, mas foi adiada devido às eleições. A BBC achou que o programa poderia ser considerado demasiado político naquele momento. O primeiro episódio foi finalmente transmitido a 16 de outubro de 1979. Mas as coisas não correram bem. Quase ninguém assistiu. Menos de 1 milhão de telespectadores sintonizaram. Os críticos detestaram. Alguns consideraram-no ofensivo e até disseram que nunca deveria ter ido para o ar. Mel Smith, que mais tarde se tornaria um colega de elenco próximo, disse que foi a pior meia hora de televisão que já tinha visto. Mas, surpreendentemente, o diretor da BBC gostou. Ele encomendou outra temporada imediatamente. Esta decisão salvou a série e tornou-a numa das comédias britânicas mais importantes de sempre. Rowan trabalhou ao lado de Pamela Stephenson, Mel Smith e Griff Rhys-Jones, e todos eles se tornaram estrelas. Nos bastidores, as coisas não eram assim tão pacíficas. Em 1980, após apenas uma temporada, Chris Langham foi despedido. Rowan discordou disso. Tentou convencer os produtores a manter Chris, demonstrando a sua lealdade. Mas Chris acabou por ser afastado e substituído por Griff Rhys-Jones. A situação tornou-se tão tensa que Chris se recusou a falar com qualquer um deles durante anos. Além disso, a BBC começou a cortar no orçamento do programa. A situação ficou tão má que até fizeram piadas com isso num episódio chamado O Incrivelmente Caro Não é o Jornal das 9. Que é isso esse? Tiveram de interromper as filmagens em locais sofisticados e cortar papéis mais pequenos. Durante este período, o lado sério e perfeccionista de Rowan começou a manifestar-se. O tom da série também mudou. A série deixou de lado o humor chocante e passou a inclinar-se mais para uma comédia inteligente e peculiar. Havia claros sinais de desentendimentos criativos nos bastidores. Depois, chegou o momento em que mudou tudo para Rowan. Em 1980, durante a segunda temporada, foi transmitido um sketch chamado Gerald, o gorila. Mel Smith interpretava um professor que afirmava ter treinado um gorila chamado Gerald. Mas Gerald, interpretado por Rowan, com um fato de gorila, revelou-se mais inteligente e mais zangado do que qualquer um esperava. Quando o professor disse que capturou Gerald na natureza em 1968, Gerald passou-se gritando: "Na natureza!" Fiquei absolutamente furioso. Esta frase ficou famosa. O desenho tornou-se tão popular que os cientistas a sério começaram a chamar flange a grupos de babuínos, como no desenho. O episódio ajudou o programa a conquistar a Rosa de Prata no Festival de Montreux, em 1982. Ganhou também o BAFTA, de melhor programa de entretenimento ligeiro. Este único sketch ajudou a lançar a carreira de Rowan como mestre da comédia física e do humor peculiar. Isto também preparou o terreno para os seus futuros papéis em Blackadder e Mr. Bean, em 1981. Aconteceu algo ainda mais surpreendente. A série lançou uma música cômica chamada I Like Trucking, como parte do álbum Hedgehog Sandwich. A música tornou-se um sucesso. Ninguém esperava que Rowan, que não tinha qualquer experiência musical, fizesse parte de um single que chegou às tabelas de vendas. Mas ele fê-lo. Os 4 membros do elenco cantaram juntos, e Rowan conduziu realmente o caminhão no sketch. Ele não estava a fingir. Tinha uma carta de condução de caminhão, categoria 1 de verdade na época. Este pequeno detalhe tornou o sketch ainda mais autêntico e engraçado. A canção foi lançada como single pela BBC Records e tornou-se tão popular que foi incluída em coletâneas da BBC mais tarde. Provou que Rowan não era apenas um comediante de sketches. Ele podia fazer mais. Podia cantar, representar, dirigir e entreter em diferentes formatos. Mas, em 1982,
as coisas tomaram um rumo sombrio. A série terminou em março desse ano, e não foi por causa das audiências. Foi porque o elenco, incluindo Rowan, tinha chegado ao limite. Eles estavam exaustos. O ritmo acelerado, a pressão, a escrita, a representação, a ansiedade. Tudo se tornou demasiado. Rowan, em particular, estava a sofrer. Há muito que lutava contra a ansiedade, e a carga de trabalho levou-o ao limite. Assim, em vez de aproveitar o sucesso e continuar por dinheiro ou fama, desistiram. Pamela Stevenson foi para Hollywood. Rowan começou a filmar Blackadder logo em 1983. Mel Smith e Griff Rhys Jones criaram o seu próprio programa, Alice Smith and Jones. A decisão de sair no auge da popularidade foi rara. Mostrou o quanto Rowan valorizava a saúde mental e a integridade artística acima do dinheiro. A 15 de junho de 1983, Rowan lançou Blackadder. Foi uma ideia ousada. Criou a série em parceria com Richard Curtis, o mesmo ator com quem tinha trabalhado em Not the 9 O'Clock News. Juntos, imaginaram um mundo onde Ricardo III tinha ganho a batalha de Bosworth Field. Rowan interpretou o Príncipe Edmund, um filho ardiloso e ambicioso do rei Ricardo IV. As filmagens decorreram no castelo de Alnwick, com cenários e figurinos enormes. A série foi uma grande aposta. Chegou mesmo a receber financiamento parcial da emissora australiana Seven Network. Acrescentaram uma piada nos créditos, dizendo diálogos adicionais de William Shakespeare, apenas para fazer uma brincadeira. Foi um salto criativo, mas também muito dispendioso. Os custos foram tão elevados que, após a primeira temporada, a BBC quase cancelou a série. A chuva atrapalhou as filmagens. As filmagens no castelo arrastaram-se. Os figurinos de época e a enorme lista de atores rebentaram com o orçamento. As críticas nem foram assim tão boas. Os críticos acharam que não era tão engraçado como nos trabalhos anteriores de Rowan. Só uma coisa salvou o filme. O programa ganhou o Emmy Internacional. Este prêmio deu à BBC confiança suficiente para lhe dar outra oportunidade. Mas, desta vez, fizeram mudanças drásticas. Chega de castelos, chega de cenários grandiosos. A próxima estação seria mais pequena, mais barata e mais concisa. Esta decisão mudou completamente o futuro da série. Em 1986, estreou Blackadder 2. Tudo era novo. Ben Elton juntou-se à equipa como co-argumentista, trazendo piadas mais rápidas e histórias mais concisas. Deixaram de lado as grandes cenas cinematográficas e concentraram-se nos momentos das personagens. Rowan já não precisava de partilhar o protagonismo com atores maiores como Brian Blessed. Agora era o protagonista da série. Uma das maiores mudanças foi o elenco. Miranda Richardson interpretou Queenie, uma rainha estridente e hilariante que conquistou o público de imediato. Houve também participações especiais lendárias, como a de Tom Baker como Ruivo Ruivo, que foi inesquecível. A personagem de Rowan, Edmund, tornou-se sarcástica e inteligente, enquanto Baldric, que antes era inteligente, se transformou no adorável idiota que os fãs adoravam. Inicialmente, alguns fãs mostraram-se chateados. Um crítico chegou mesmo a nomear Rowan como o Wally da semana. Mas, com o tempo, a opinião pública foi se alterando. As pessoas perceberam que esta versão era ainda melhor. As personagens eram mais profundas, as piadas mais acutilantes e a química perfeita. A última temporada, Blackadder Goes Forth, foi transmitida em 1989 e tornou-se algo que ninguém esperava. A trama passava-se nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Rowan interpretava o Capitão Blackadder. Hugh Laurie era o Tenente George e Tony Robinson era o Soldado Baldric. Era engraçada, mas também séria. O filme mostrou a realidade da guerra sem perder o humor. Havia receio
de que fazer piadas sobre a Primeira Guerra Mundial pudesse ser considerado desrespeitoso, mas não foi. Pelo contrário, foi impactante. A série ganhou o prêmio de melhor série de comédia nos BAFTA, de 1990. Rowan ganhou também o prêmio de melhor performance em entretenimento ligeiro. Em 2000, a série foi classificada em 16º lugar na lista dos melhores programas britânicos de todos os tempos do British Film Institute. E, em 2004, foi eleita a segunda melhor sitcom britânica numa votação da BBC, com mais de 282 mil votos. A cena final, em que os soldados avançam em câmara lenta pela terra de ninguém, tornou-se um dos finais mais emocionantes da história da televisão. Nos bastidores, o elenco trabalhava como uma família. Rowan, Hugh Laurie e Stephen Fry improvisavam frequentemente. Confiavam uns nos outros. Rowan chegou a dizer que este foi o projeto menos estressante da sua carreira, porque a pressão não recaía apenas sobre ele. Todos se uniram. A química entre eles criou magia. Muitas das falas improvisadas permaneceram nos episódios finais. Rowan disse mais tarde que o que viveram na década de 1980 não podia ser recriado. Foi uma época especial. Depois veio o Mr. Bean. O primeiro episódio foi transmitido a 1 de janeiro de 1990 e foi visto por 1.345 mil milhões de pessoas. Rowan tinha criado a personagem anos antes, enquanto estudava em Oxford. Quase não falava como Mr. Bean, o que o tornou perfeito para o público global. O programa foi vendido para 245 países. Um episódio, The Trouble with Mr. Bean, foi visto por 18,74 milhões de pessoas. Tornou-se um dos programas de comédia mais populares do mundo. As pessoas não precisavam de perceber inglês para se rirem. A comédia física ultrapassava todas as barreiras, mas por detrás de todo aquele riso havia algo mais sombrio. Rowan estava a sofrer. Admitiu que não gostava de interpretar o Mr. Bean. Era estressante. Isso esgotava-o. Disse que a responsabilidade era grande e que muitas vezes ansiava pelo fim. Como a personagem quase não falava, Rowan tinha de expressar tudo com o corpo e com o rosto. Isso teve um custo emocional. O que o mundo viu como uma comédia simples foi, na verdade, uma performance dolorosa para o homem por trás dela. Em 1997, Mr. Bean chegou ao grande ecrã. O filme arrecadou mais de 251 milhões de dólares em todo o mundo. Deste total, mais de 205 milhões de dólares vieram dos mercados internacionais. Na Austrália, estreou-se em primeiro lugar com 3,1 milhões de dólares. No Reino Unido, Babeki bateu recordes de estreia ao arrecadar 2,5 milhões de dólares. Na Alemanha, arrecadou mais de 12 milhões de marcos alemães no seu primeiro fim de semana. Tornou-se o filme britânico a atingir a marca dos 100 milhões de dólares mais rapidamente, mesmo antes da sua estreia nos Estados Unidos. Mas todo este sucesso só fez com que Rowan se sentisse ainda mais cansado. Ele já estava a ter dificuldades com a personagem e agora o mundo queria mais. Em 2002, encontrou uma solução. Criou Mr. Bean, a série animada. Começou a 2 de março e foi para o ar até 1 de novembro de 2004. O programa teve 52 episódios. O seu formato foi um alívio. Rowan só precisava de fazer a voz. Nada de trabalho físico exaustivo. O programa tornou-se popular entre as crianças e passou a ser exibido no canal CITVs. A série introduziu novos personagens e manteve-se fiel à original. A versão animada manteve o Mr. Bean vivo, sem prejudicar a saúde de Rowan. A série continuou a ser exibida e, em 2024, ainda estava em produção. Em 2012, Rowan trouxe o Mr. Bean de volta para mais uma atuação ao vivo durante os Jogos Olímpicos de Londres. Fez um esquete de comédia durante o filme Carruagens de Fogo, que foi visto por 26,9 milhões de pessoas no Reino Unido. Em todo o mundo,
A apresentação foi vista por 900 milhões de pessoas. Foi um dos momentos mais falados da noite no Twitter, mas a atuação teve um grande impacto em Rowan. Ficou exausto por semanas. Muitas pessoas consideram agora aquele momento como a sua última grande aparição como Mr. Bean na sua forma física completa. Mesmo fora de Mr. Bean e Blackadder, Rowan continuava a surpreender as pessoas. Em 1994, interpretou um padre nervoso em 4 casamentos e um funeral. O filme foi feito com apenas 3 milhões de dólares e filmado em 6 semanas. O filme arrecadou 245,7 milhões de dólares. A sua cena de casamento, onde se atrapalha com os votos, tornou-se icônica. Este pequeno papel ajudou a moldar o seu próximo grande personagem. Em 2003, protagonizou Johnny English, uma paródia aos filmes de espionagem. O filme arrecadou 160 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 40 milhões de dólares. Tudo começou com os seus antigos anúncios para o Barclaycard. Realizou cenas de ação, rotinas de dança e comédia física. O sucesso levou a uma sequela, Johnny English Reborn. Em 2011, o filme teve um orçamento de 45 milhões de dólares. Embora tenha arrecadado apenas 8,3 milhões de dólares nos Estados, o público internacional adorou. Em 2018, Johnny English Contra-Ataca chegou aos cinemas. A história gira em torno de um cyberataque e de uma vigilância digital. Rowan usou a sua formação real em engenharia pela Universidade de Oxford para dar profundidade ao papel. O filme equilibrou a diversão clássica dos filmes de espionagem com os receios tecnológicos modernos, conectando-se com o público preocupado com a segurança online. Em 2005, Rowan experimentou algo diferente com Keeping Mum. Interpretou um pastor a lidar com problemas familiares. O filme não foi bem recebido. Críticos e espectadores não reagiram positivamente. Para uns, era demasiado sombrio. Para outros, demasiado estranho. O fracasso fez com que Rowan se afastasse do cinema. Tirou 2 anos de férias para se concentrar em programas ao vivo e na televisão, antes de regressar em força com Johnny English Reborn. Rowan Atkinson conheceu Sunetra Sastry no final da década de 1980. Era maquilhadora e trabalhava na série Blackadder, da BBC. Rowan chegou a mudar de maquilhador só para poder falar com ela. Isto deixou o seu colega de elenco, Stephen Fry, discretamente desapontado, pois também queria convidá-la para sair. Mas Rowan antecipou-se. Apaixonaram-se e casaram-se a 5 de fevereiro de 1990 no Russian Tea Room, em Nova York. Stephen Fry foi o seu padrinho de casamento. Tiveram 2 filhos juntos. A filha, Lily, nasceu em 1993 e o filho, Benjamin, em 1995. Durante 24 anos, permaneceram juntos. Mas tudo mudou em 2014. Nesse ano, Rowan e Sunetra separaram-se. O divórcio foi finalizado em novembro de 2015. Em tribunal, Sunetra afirmou que Rowan se estava a comportar de forma irracional. Ao mesmo tempo, Rowan começara a relacionar-se discretamente com outra mulher, Louise Ford, que era muito mais nova. Os mídias explodiram em manchetes, e Sunetra ficou devastada por ser substituída por alguém tão jovem. Um momento terrível na vida de Rowan aconteceu em março de 2001. Estava a voar com a sua família no Quênia, quando o seu piloto privado desmaiou subitamente em pleno voo. Rowan nunca tinha pilotado um avião antes, mas agarrou os controlos e conseguiu manter a aeronave estável. Segurou-se até o piloto acordar e aterrou o avião em segurança em Nairobi. Rowan tinha 46 anos na altura. Aquele momento revelou algo que ninguém esperava do homem que interpretava Mr. Bean. Na vida real, manteve a calma e salvou toda a gente. Não fala muito sobre as cicatrizes emocionais que isso lhe causou, mas aquele voo poderia ter terminado em tragédia se não tivesse agido depressa. Em outubro de 2012, Rowan fez um discurso no parlamento que surpreendeu muita gente. Era sobre liberdade de expressão.
falou durante 9 minutos, defendendo o direito de dizer coisas, mesmo que os outros as considerem ofensivas. Disse que muitas coisas são consideradas ofensivas e que as pessoas devem ter permissão para se expressarem livremente. Este discurso tornou-se viral, alcançando mais de 140 mil visualizações em poucos dias. Mas nem todos concordaram com ele. Alguns grupos LGBTQ+, e ativistas progressistas acusaram-no de proteger o discurso de ódio. Ainda assim, a lei mudou. A parte da lei de ordem pública que proibia palavras ofensivas foi removida. As pessoas perceberam que Rowan não era apenas um homem engraçado, tinha opiniões fortes e não tinha medo de as expressar. Em 2013, enquanto atuava na peça Quartermain's Terms, Rowan iniciou um novo relacionamento. Tinha 58 anos. A sua colega de elenco, Louise Ford, tinha 31 anos. Terminou o namoro com o comediante James Acaster para ficar com Rowan. A diferença de idades entre ambos era de 27 anos, o que muitos consideraram um escândalo. A notícia veio a público em 2014, quase na mesma altura em que Rowan se separou de Sunetra. Os repórteres e os fãs julgaram-nos duramente, mas Rowan não comentou o assunto. Chegou a dizer que a única coisa mais importante do que não falar sobre a vida pessoal é não falar sobre o porquê de não se falar sobre ela. Em dezembro de 2017, Louise deu à luz a sua filha Isla. Rowan voltou a ser pai aos 62 anos. Rowan sempre foi visto como um defensor do ambiente, desde os anos 80, que conduzia carros elétricos e híbridos e manifestava-se sobre as alterações climáticas. Mas, em junho de 2023, escreveu um artigo no The Guardian que chocou toda a gente. O título era "Adoro veículos elétricos", e foi um dos primeiros a adotá-los, mas cada vez mais se sente enganado. No artigo, afirmou que os veículos elétricos causam, na realidade, mais 70% de emissões de gases com efeito de estufa durante a produção do que os automóveis convencionais. Criticou as baterias usadas nesses veículos. O artigo fez manchetes em órgãos de comunicação social conservadores, como a Fox Business. Os cientistas ambientais ficaram furiosos e disseram que as suas afirmações eram enganadoras. Depois, descobriu-se que Rowan possuía uma enorme coleção de supercarros, incluindo raros McLaren e Aston Martins. O parlamento chegou mesmo a culpar o seu artigo pela desaceleração das vendas de veículos elétricos no Reino Unido. Os seus críticos diziam que ajudava as empresas de combustíveis fósseis, mesmo usufruindo de um estilo de vida com uma emissão de carbono muito elevada. Quando a Disney lhe ofereceu o papel de Zazu em O Rei Leão, em 1994, Rowan não quis aceitar. Disse que nunca gostou de fazer dobragens, mas mesmo assim concordou, e a sua voz tornou-se um dos elementos mais memoráveis do filme. O Rei Leão arrecadou 968,5 milhões de dólares em todo o mundo. Tornou-se o filme de animação tradicional da Disney com a maior receita de bilheteira de todos os tempos. Mesmo não sendo o dobrador das músicas, a sua prestação como Zazu foi um grande sucesso. Não regressou para o remake de 2019, que ainda assim arrecadou 1,6 mil milhões de dólares. Os fãs sentiram a sua falta. Foi um daqueles momentos estranhos em que algo que não queria fazer se tornou numa das maiores vitórias da sua carreira. Em 2018, Rowan participou no programa The Graham Norton Show e fez uma confissão chocante. Disse que as filmagens eram muito difíceis e exaustivas. Sentia que nada do que fazia era suficientemente bom. Em 2012, já tinha declarado ao Telegraph que queria aposentar o Mr. Bean. Disse que ver alguém na casa dos 50 anos a agir como uma criança poderia ser um pouco triste. Mas, em 2016, mudou de ideias e afirmou que nunca iria aposentar a personagem. Em 2018, voltou a mudar de ideias e disse que era improvável que Mr. Bean regressasse, mas acrescentou: "Nunca diga nunca." Os fãs ficaram confusos, mas isto
mostrou o quão difícil foi para ele desapegar-se da personagem que o tornou famoso. Mr. Bean trouxe alegria a milhões, mas para Rowan também trouxe pressão e exaustão. Em 2022, Rowan regressou à comédia física com uma série chamada Man vs. Us, Abelha, na Netflix. Interpretou Trevor, um cuidador de casas que tenta livrar-se de uma única abelha. Cada um dos 9 episódios durava entre 10 a 20 minutos. Parecia divertido, mas as filmagens foram difíceis para ele. Rowan tinha 67 anos e fazia acrobacias semelhantes às dos seus tempos como Mr. Bean. Disse que durante as filmagens de um filme anterior, As Férias de Mr. Bean, até uma cena de bicicleta, o deixou completamente exausto. Admitiu que não era atlético e nunca o tinha sido. O homem versus. Bee representou um regresso ao estilo antigo, mas também um lembrete de que o seu corpo já não aguentava o mesmo nível de comédia física. A 6 de janeiro de 2025, Rowan completou 70 anos. Nasceu em Newcastle upon Tyne e fazia as pessoas rir há mais de 45 anos. O seu aniversário gerou muita repercussão online. Os fãs partilharam os seus vídeos favoritos e desejaram-lhe felicidades, mas muitos também se questionaram se iria reformar em breve. O próprio Rowan já tinha dito que se torna mais difícil fazer comédia física com a idade. Parecia mais aberto a abrandar o ritmo. Alguns achavam que era o momento certo para dizer adeus ao Mr. Bean de uma vez por todas. Em setembro de 2025, o canal oficial do Mr. Bean no YouTube contava com mais de 12,01 mil milhões de visualizações e 35,1 milhões de subscritores. A série gerava entre 77 mil e 232 mil dólares por mês. Diariamente, o vídeo recebia 1,5 a 2,3 milhões de visualizações. A personagem tinha fãs em todo o lado, de Tóquio a Mumbai e São Paulo. Até comediantes como Sacha Baron Cohen disseram que o estilo do Mr. Bean os influenciou. As escolas de comédia ensinam agora algo chamado Método Atkinson. Era uma comédia muda e simples, que funcionava em qualquer língua. As pessoas começaram a chamar a Rowan o Charlie Chaplin do século XXI. Tornou-se mais do que um ator britânico. Tornou-se um ícone global. Em setembro de 2024, uma teoria de fãs sobre o Mr. Bean foi finalmente confirmada. Durante anos, as pessoas acreditaram que ele era, na verdade, um alienígena. Esta teoria provou-se verdadeira no episódio animado Double Trouble. Mr. Bean encontra clones de si próprio dentro de uma nave espacial. O Screen Rant afirmou que a série confirmou oficialmente que ele não era da Terra. Até a abertura da série original dava a entender isso. Um feijão cai do céu enquanto toca uma canção latina, dizendo: "Eis o homem que é um feijão." O seu nome era apenas Senhor, sem nome próprio. Como se os alienígenas não percebessem como são nomeados os humanos. Rowan já o tinha dado a entender em 1993, mas agora fazia parte da história. Os fãs ficaram chocados, mas entusiasmados para saber a verdade. Mesmo com todas as suas inseguranças, o currículo de Rowan nos prêmios é impressionante. Ganhou 12 prêmios importantes e foi nomeado 18 vezes. Em 1981, ganhou um BAFTA por Not the 9 O'Clock News e um prêmio Laurence Olivier por Rowan Atkinson in Review. Em 1990, ganhou o prêmio de melhor interpretação em entretenimento ligeiro por Blackadder Goes Forth. Só o programa Mr. Bean valeu-lhe 4 nomeações para os BAFTA entre 1991 e 1994. Venceu também um Emmy Internacional. Apesar de tudo isto, Rowan continua a dizer que não se sente bem-sucedido. Questiona-se constantemente, mas para os fãs de todo o mundo, não há dúvida de que é um dos maiores de todos os tempos.